Muita luz a você, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa O Mapa da Alma, reflexões espiritualistas para o autoconhecimento. Eu sou o Diego, eu sou espiritualista, terapeuta integrativo, faço atendimentos com tarô, com a terapia bioenergética, através da clarividência, e a partir de hoje eu vou trocar uma ideia com você sobre espiritualidade e autoconhecimento. Pretendo trazer aqui para você reflexões sobre os temas espirituais conectados à nossa vida prática. Eu já deixo aqui o canal aberto para você entrar em sintonia comigo, enviando as suas sugestões de pauta dentro desse contexto de estudo e prática da espiritualidade, sempre de forma livre, sem dogmas, sem nenhum tipo de corrente. E para começar esse novo projeto aqui no canal, o tema do nosso bate-papo de hoje será: o que é espiritualidade? E eu já começo perguntando para você: o que é espiritualidade? Deixa aqui nos comentários. Aqui eu vou dar o meu ponto de vista, como eu sinto a espiritualidade. E no meu ponto de vista, espiritualidade é um mergulho profundo no autoconhecimento. Simples assim, mas vamos desenvolver um pouco mais esse conceito. Como é que faz para mergulhar nas infinitas possibilidades da alma? Como é que a gente faz esse mergulho? Vivendo e analisando os eventos que ocorrem dentro e fora de mim. Porque existe uma interação constante entre o que acontece dentro e o que acontece fora. Mas o que acontece fora impacta diretamente a minha vida interna. Carl Jung dizia que dentro de nós existe algo chamado inconsciente. E, segundo o Jung, os nossos inconscientes, eles interagem, independentemente da ação do nosso ego. E que também existe ou existiria um inconsciente mais profundo, que seria o inconsciente coletivo. Na minha opinião, esse seria o nosso DNA espiritual, nosso portal entre almas. E ainda mais profundo, o self, o si mesmo. Deus dentro de nós, essa seria a partícula divina que vibra aqui dentro de mim, antes mesmo do Diego ser o Diego. E nessa partícula existem todas as respostas para todas as perguntas. É claro que isso é muito poético e na prática essa teoria facilmente se perde, porque espiritualidade, como eu disse, é algo simples. Mas nós, seres humanos, gostamos de complicar. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E eu sinto que todos os seres desse planeta, sem exceção, são seres espirituais. Só que a maioria de nós cresce associando espiritualidade com religião. Ou você acredita em Deus e segue uma religião, ou você é ateu. E eu nunca me identifiquei com nenhum desses pensamentos, nenhuma dessas abordagens. E eu tenho certeza que muitas pessoas que vão assistir esse vídeo também pensam dessa forma, também sentem assim. Eu passei alguns anos carregando um fardo, uma culpa meio estranha, sabe? Porque eu nunca consegui me fechar com nenhuma doutrina. Porque onde tem ser humano, certamente tem confusão. Mas eu sempre tive a certeza de que existe algo a mais. Quando eu era criança, por exemplo, eu tinha algumas experiências espirituais e sempre que alguém tentava explicar o que acontecia para mim, colocava junto algum dogma no meio da explicação. A minha sorte é que eu nasci numa família que sempre me deixou livre para eu seguir o meu caminho. E eu considero que isso foi fundamental para eu conseguir explorar esse vasto campo da espiritualidade e me perder no meio disso de vez em quando, né? Eu tenho muitos amigos na Umbanda. Eu já tive experiências espirituais ligadas a essa energia. Já passei pelo Espiritismo, pela Igreja Católica. Já fui em igreja evangélica para conhecer, em templo budista, em centro ecumênico, por exemplo. E eu sinto que em cada um desses lugares por onde eu passei, eu
Eu sempre aprendi e aprendo. Eu considero que o mais importante é a mensagem, não o mensageiro. E falando de mensagem, eu lembro de um Exu guardião que sempre aparece para mim. Uma vez eu sentia a sua presença. Eu estava andando num shopping com um amigo meu da Umbanda. A gente estava subindo a escada rolante e ele se aproximou e ele disse mais ou menos assim, vou falar com minhas palavras, né? Eu, Exu, estou sempre por perto, mas você precisa me enxergar, porque onde existe lama também existe luz, e eu ando no meio de tudo isso. E na terra onde você vive existe lama e existe luz, e para mim isso é tudo igual. Ou seja, existe possibilidade de crescimento e de evolução em qualquer lugar. Em qualquer lugar existe espiritualidade. E observar sem julgar é uma excelente forma de crescimento, só que aí tem um desafio, que é não julgar, né? Quando eu recebi essa mensagem, na verdade foi uma bronca, uma bronca espiritual. Eu tinha passado por uma situação onde eu julguei e eu fui ajudado por uma pessoa que eu julguei, né? Dentro das minhas limitações, e mesmo com o meu julgamento, essa pessoa me ajudou. Eu caminhava pela rua e eu vi um homem se aproximando de mim. Ele estava aparentemente bêbado. Ele veio na minha direção e eu me afastei. Ele ainda tentou tocar o meu ombro e mesmo assim eu desviei, né? Continuei andando e ainda assim ele persistiu e me chamou. Eu olhei para trás e aí eu percebi que eu tinha deixado um cartão de banco caído no chão. Ele estava tentando me avisar. E mesmo sendo ignorado e desviado, ele continuou tentando me ajudar. E aí ele foi intuído, na verdade, por esse Exu. Então, ele deixou essa lição, na verdade, para mim, né, de crescimento e de não julgamento. Lembro bem dessa experiência porque ela foi muito marcante na minha caminhada. E espiritualidade, no sentido pleno, é não julgar, ou julgar cada vez menos, né? E julgamento, gente, é diferente de discernimento. O discernimento é a arte de captar uma mensagem sem julgar quem transmite essa mensagem. Porque na lama ou na luz, Deus está presente, né? E cada pessoa, cada ser, cada consciência tem a sua fase de evolução. E para cada fase de evolução, existe uma possibilidade de cura espiritual. E o que seria essa cura espiritual, essa tal dessa cura? Nesse sentido, eu entendo cura como parte de uma grande inteligência, como um processo dinâmico, sabe, como portais de acesso. E quando eu consigo entender e integrar traumas, bloqueios, questões de vidas passadas, desequilíbrios, por exemplo, eu consigo me curar. Mas é preciso tomar cuidado para falar sobre cura, porque tem gente bem e mal intencionada vendendo cura espiritual por aí e isso pode ser muito perigoso. Falando de vida prática e espiritualidade, existe algo muito ruim chamado fanatismo, né? E a necessidade de convencer o mundo. Cuidado, se você tem uma grande necessidade de convencer o mundo, principalmente as pessoas que estão próximas de você, é porque essa certeza pode ser que não esteja tão firmada dentro de ti. E além disso é um comportamento chato e pode te colocar num fanatismo e isso com certeza vai te afastar das pessoas que você ama. Então, tenha sempre atenção com relação a isso. Eu procuro ter e estou compartilhando com você essa atenção que eu procuro ter na minha caminhada. A ideia é trazer reflexões e, obviamente, eu não me coloco acima de ninguém, nem abaixo. Pelo contrário, eu estou no meio desse barco, oscilando, buscando me compreender, buscando integrar minhas sombras. E falar sobre isso também é parte do meu processo de cura espiritual. Vivendo a espiritualidade que existe dentro de mim, eu sinto esse caminho se fazendo, sabe? Esse caminho me mostrando o caminho. É no caminho que eu vou descobrindo o caminho espiritual. Isso é muito interessante, né? Vamos falar sobre despertar espiritual, né? É como uma chama que está aqui dentro, pulsando dentro de mim. Tem momentos em que ela fica mais serena, quase imperceptível, principalmente quando a rotina material ela toma conta, ela me engole. E tem momentos que esse despertar ele explode como um vulcão, né? Tem um momento de despertar espiritual
muito especial na minha jornada que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, que foi quando eu conheci a medicina da ayahuasca, a sagrada medicina da ayahuasca, né? Ou melhor, a medicina me encontrou. Mas eu vou deixar para um próximo vídeo, para que esse vídeo não ficar tão longo. Então, no próximo episódio do programa O Mapa da Alma, eu vou falar sobre ayahuasca, como foram as minhas experiências, e eu posso dizer que existe a minha vida antes e depois da ayahuasca, mas fica para um próximo programa, para o programa O Mapa da Alma, episódio 2. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no canal, vai ajudar bastante. Deixa aqui o seu comentário, escreve aqui para mim o que é espiritualidade para você. Eu vou ler o seu comentário no próximo programa. Me acompanhe também no Instagram. Eu estou sempre postando textos, compartilhando o meu dia a dia. Eu vou ficar muito feliz em trocar uma ideia com você por lá. Fique bem, mantenha-se numa vibração positiva, não essa positividade tóxica, né? Mas uma postura positiva para encarar esse mundão aí fora. Eu desejo a você, sinceramente, muita paz e muita luz.